Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E no programa de hoje você confere o quadro A Arte de Contar História com o professor Bruno Costa e a professora Renata Damasceno. Tem também Opinião com o professor Altair Tavares. E ainda a estreia de um quadro que vai levar você para o universo da literatura. Tudo isso agora no Intervalo de Aula. Oi pessoal, sou a professora Márcia Pimenta, da Faculdade Araguaia e ministro das disciplinas de Redação Publicitária, Pesquisa de Opinião e Mercado e Planejamento e Gestão da Comunicação Integrada. Eu convido todo mundo para acessar o site da faculdade, faculdadearaguaia.edu.br, para fazer as inscrições para o vestibular. Todos os professores aqui estão inseridos no mercado de trabalho. Se você quer uma boa colocação, vem para a Faculdade Araguaia. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia. Sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia. Cuidando de sua natureza. Olá, eu sou Gabriela Marques, professora de Teorias do Jornalismo e estágio supervisionado do curso de Jornalismo da Faculdade Araguaia. As inscrições já estão abertas no nosso site www.faculdadearaguaia.edu.br e a gente espera você! Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia. Sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia. Cuidando de sua natureza. Olá a todos os internautas, sou o professor Dalmir Reis Júnior, professor em Publicidade e Propaganda das disciplinas Estágio Supervisionado e Gestão da Marca. Convido a todos apaixonados por comunicação para que conheçam os nossos cursos. Faça a inscrição no nosso site, o endereço está aqui do lado. Aguardamos vocês! Olá, está no ar o programa Intervalo de Aula. E nesse primeiro bloco, a professora Renata Damasceno traz a poesia de Cora Coralina. Poesia Não Sei. Olá, eu sou a professora Renata Damasceno, integrante do Grupo Guaia Contadores de Histórias, e vou declamar o poema Não Sei, de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braços que envolve, palavras que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrimas que correm, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar.
pois feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina sempre enriquecendo nossa cultura. E agora, o quadro Opinião com o professor Altair Tavares, Política e Educação. De volta aqui no intervalo de aula e hoje nós vamos dialogar sobre as ideias de um presidente que merece ser ouvido. Que presidente seria esse? Olá, estamos de volta no intervalo de aula e a gente dialoga nesse quadro, o Opinião, sobre ideias, pontos de vista essenciais para a nossa atualidade, para o entendimento da nossa realidade. E hoje eu trago para você as ideias de um presidente que merece ser ouvido, na minha opinião, e espero que você possa acompanhar essa ideia e também formar a sua opinião. José Mujica, do Uruguai, ou Pepe Mujica. Ocorre que, recentemente, ele esteve num encontro no Rio de Janeiro com estudantes brasileiros. Pepe Mujica é um conhecido integrante da esquerda da América Latina, mas foi um presidente que chamou muita atenção do mundo inteiro. Afinal de contas, ia de Fusca trabalhar. Não mudou seus padrões de vida e foi um bom exemplo, de certa forma, e a partir do fim do governo dele, tem andado pelo mundo como uma espécie de pessoa que merece crédito, merece credibilidade, e até pelo modo como ele se expressa. Mujica fez um discurso recentemente para estudantes no Rio de Janeiro, apesar de ele ser de esquerda, mas fez penso eu, um discurso acima das ideologias, e por isso que penso ele é tão importante. Vamos acompanhar pequenos trechos desse discurso para que a gente possa analisar aqui. Num desses trechos, Pepe Mujica diz que o melhor negócio é a generosidade. O melhor negócio para a humanidade é a generosidade. Acompanhe os trechos. Queridos, recordemos, nadie es más que nadie. Y yo tengo que agradecerles el calor que me prestan por vuestra juventud, por los recuerdos de tantos y tantos y tantos estudiantes que fueron quedando por los caminos de nuestra América Latina. Nada más hermoso que la vida, pero la vida hay que defenderle la libertad. Es posible desparramar la vida por el universo, la vida humana, pero para ello hay que empezar a pensar como especie, no solo como país. La generosidad es el mejor negocio para la humanidad. Nunca habrá un mundo mejor si no luchamos por mejorarnos a nosotros mismos. Que haga de su vida la aventura de no solo soñar en un mundo mejor, sino luchar por él, gastar la vida luchando por él. Esto significa que tienes que en cuerpo y alma servir y vivir con los valores de la mayoría
cuando la mayoría mejore, mejorarás tú, pero no antes. Entonces, por favor, muchachos, agranden la cabeza. No tienen por qué dejar de ser brasilero, pero tienen que ser latinoamericanos y después humanos. A gente percebeu nesse discurso de Pepe Mujica que ele, falando para estudantes, estabeleceu ali uma espécie de condição de argumentação, de uma nova esperança, pelo menos uma perspectiva para a juventude mundial e especificamente a juventude da América Latina. Nós temos um grupo, né, agora de estudantes que observa tantas mudanças no mundo, mas qual a perspectiva que esses estudantes têm quando pensam na humanidade? E aí entra essa questão da sugestão importante que ele dá. Ao invés de pensar só em si, pensar na humanidade. O melhor negócio da humanidade é a generosidade. E aí, de certa forma, ao usar a expressão negócio, Pepe Mujica faz uma crítica ao capitalismo natural de quem está no campo da esquerda. Mas uma importante mensagem que Pepe Mujica disse agora para os estudantes é de que, para mudar o mundo, nós temos que começar por mudar nós mesmos. Essa mensagem serve para qualquer espaço, para qualquer setor, para qualquer idade, de certa forma. Você já pensou sobre isso? A gente observa o mundo, temos que mudar o mundo no Oriente Médio, temos que mudar as condições de vida na América Latina, temos que melhorar a educação, mas para mudar o mundo, nós temos que começar por mudar nós mesmos. Como é que nós estamos votando? Como é que nós estamos escolhendo representantes? Como é que nós estamos participando da vida política brasileira? Como é que nós estamos construindo, de certa forma, nas nossas atitudes, esse mundo que está por vir? Por exemplo, no meio ambiente. De que adianta a gente levantar a bandeira em relação ao meio ambiente e jogar o lixo na rua? Por isso que começa com nós mesmos essa mudança, né, que a gente quer para o mundo e para melhorar as condições de vida das pessoas e na perspectiva do futuro da humanidade. Pepe Mujica, na sua, digamos, experiência e na sua idade, está na condição, penso eu, daqueles presidentes ou ex-presidentes que merecem ser ouvidos. E por aqui ficamos com o Opinião. Até a semana que vem com mais informações e outras opiniões também. Obrigado a você por nos acompanhar e até breve. Professor Altair sempre trazendo aí excelentes assuntos relacionados à política e educação, não é mesmo? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Oi pessoal, sou a professora Márcia Pimenta, da Faculdade Araguaia e ministro das disciplinas de redação publicitária, pesquisa de opinião e mercado e planejamento e gestão da comunicação integrada. Eu convido todo mundo para acessar o site da faculdade, faculdadearaguaia.edu.br, para fazer as inscrições para o vestibular. Todos os professores aqui estão inseridos no mercado de trabalho. Se você quer uma boa colocação, vem para a Faculdade Araguaia. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia. Sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia. Cuidando de sua natureza. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia.
sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá a todos os internautas, sou o professor Dalmir Reis Júnior, professor em Publicidade e Propaganda das disciplinas Estágio Supervisionado e Gestão da Marca. Convido a todos os apaixonados por comunicação para que conheçam os nossos cursos. Faça a inscrição no nosso site, o endereço está aqui do lado. Aguardamos vocês! Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E nesse bloco, o professor Bruno Costa traz Flor de Maracujá, um conto popular. Era uma vez, não nesse tempo, mas em um outro tempo. E eu estou aqui para falar sobre aquele tempo. Eu estou aqui porque eu não estou lá. Porque se eu estivesse lá, eu não estaria aqui. E se eu não estivesse aqui, eu não poderia contar a história que eu estou prestes a contar. E se eu estivesse lá, a minha história seria muito diferente. Pois então eu lhes conto a história que eu vi contar. Por que razão nasce roxa as flores de maracujá? Maracujá já foi branco. Ó cintele jurar, mais branco do que a coaiada, mais branco do que o luar. E quando as flores brotavam nele, lá pros confins do sertão, maracujá parecia até um ninho de algodão. Mas um dia, há muito tempo, num mês que até nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz, crucificado, longe daqui como que. E havia junto da cruz, aos pés de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de flor. Pregaram Cristo a martelo, e ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. E chorava o vento nos campos, os galhos da ribeira, sabiá também soluçava nos galhos da laranjeira. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, no pé de maracujá, tingia todas as flores. E foi assim, seus moços, a história que eu vi contar. Por que razão nasce roxa as flores de maracujá? Nossa, muito lindo esse conto popular. Vale a pena ir levar para a sala de aula. E nós vamos para um breve intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E agora, o mundo da leitura vai invadir a sua telinha, com a professora Sabrina Oliveira. Olá, eu sou Sabrina Oliveira, pedagoga, psicopedagoga, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância da leitura na primeira infância. O melhor momento para começar a se contar alguma história para a criança é desde a barriga da mamãe. A mamãe já pode ler alguma história que ela goste, poesias, para que essa criança já comece a se sentir confortável nesses momentos. O mesmo pode ser feito com músicas agradáveis, músicas tranquilas, porque a criança vai corresponder a isso.
Depois que a criança nasce, é importante ter um livro adequado para cada fase da vida dessa criança. Então, quando a criança já começa a ir para o banho, que ela já começa a conseguir se sentar na banheira, então existem livros específicos de um plástico muito semelhante ao plástico da boia, onde a criança, nesse momento de muita intimidade com a mãe, ela consegue interagir com a textura daquele livro, com as imagens. Outro modelo que pode ser muito utilizado também para os bebês são os livros de tecido. Então, através dos livros de tecido, a criança consegue interagir com diferentes texturas, cores, fontes, cheiros, sons. Então, tudo isso vai depender do livro que nós temos para essa faixa etária. Esse também é um momento muito rico para que a mãe faça leitura para a criança. Então ela pode ler na hora do banho, ela pode ler na hora de dormir, ela pode até escolher um nome para esse momento, como o momento do conto, o momento da história. Então tudo isso para a criança é muito divertido, sem contar que isso vai estreitar muitos laços afetivos. Então vai criar uma conexão de intimidade, de prazer para a mãe, para o pai e para o bebê. Ao iniciar a leitura de um livro, é importante sempre mencionar o autor do livro, quem escreveu esse livro. Então, nesse momento, você vai mostrar para a criança o nome do autor, a editora do livro e vai contar a história para a criança. Não precisa ser nenhum expert, não precisa ter nenhum curso para contar uma boa história para a criança. Basta que você tenha lido o livro antes para conhecer aquela história e contar de uma maneira prazerosa, divertida, fazer uma entonação de voz para a criança. Isso é muito importante. Vamos agora para uma segunda dica. Também é muito importante escolher livros adequados para cada faixa etária. Assim, as ilustrações, a forma de escrita, a textura da capa, o peso do livro, as folhas, pois esses são estímulos que vão corresponder às necessidades da criança em cada faixa etária. Por exemplo, esse é um livro que nós podemos trabalhar com crianças de 2 ou 3 anos de idade. Tem uma capa bem macia, que é feita como se fosse de EVA. Então é uma textura muito gostosa para a criança tocar e figuras que vão corresponder às necessidades de uma criança de 2 anos. São desenhos criados especificamente para essa faixa etária de 2 anos de idade, onde o ilustrador teve toda a sensibilidade de colocar aqui personagens do universo infantil, como palhaços, e ele fala sobre um circo. Isso para a criança faz parte do seu repertório, do seu próprio conhecimento prévio, e se não faz parte, é uma ótima oportunidade para que a criança possa conhecer o mundo mágico do circo. Nós temos também esse outro exemplo, que é um livro da Cinderela, indicado para crianças de 8 anos de idade, 7 anos de idade, onde o ilustrador ele apresenta obras de artes para retratar uma outra visão acerca da Cinderela e daquele contexto de história. É um livro muito bonito, é um clássico, uma nova estética, vale a pena conferir. Então é muito importante ressaltar que para incentivar as crianças a ler, é importante que os professores e os pais também leiam e demonstrem prazer ao realizar essa tarefa. Então, se você, pai, quer ter um filho leitor, um filho que leia, pois isso vai trazer inúmeros benefícios na vida dessa criança. Através da imaginação, a criança vai poder, na sua fase de alfabetização e até depois dela, externar os seus pensamentos de maneira mais natural, de maneira prazerosa. E isso vai fazer com que, além de um ótimo leitor, alguém que consegue interpretar aquilo que lê, também um autor, alguém que consegue escrever com segurança. E perceba a importância que isso tem na nossa vida. Mas é importante que você leia com o seu filho e leia para ele. E não apenas compre um livro, entregue nas mãos do seu filho e naquele momento vá fazer algo que possa parecer mais divertido. Então você vai ler com ele com prazer, porque nós sabemos que as crianças aprendem através de modelo. Então elas copiam aquilo que elas veem. E uma tarefa que eu tenho para vocês hoje, a parte mais divertida, é que você comece a fazer um livro com seu filho. E para isso, nós precisamos de papel em branco,
nem precisa estar encadernado dessa forma, e você pode transformar em livro uma experiência agradável, como uma tarde no parque, um piquenique, uma festa de aniversário. Se for uma criança muito pequena, sempre é importante utilizar folhas muito grandes, porque essa criança precisa de espaço para colocar ali a sua mão com tinta, colar algumas fotos, uma folha se você foi ao parque. Então tudo isso é um livro. E para começar, lembre-se, todo livro tem um autor. Quem será o autor desse livro? Escreva o seu nome, o nome do seu filho. O livro tem também um ilustrador. É importante que você coloque o nome de quem vai ilustrar, porque a criança, a partir dos 6 anos de idade, ela vai ter essa ideia de que o autor pode ser qualquer um. Pode ser eu, pode ser ela, pode ser você, e não que o autor é um sujeito que está muito longe. Isso vai fazer com que a criança se sinta encorajada para criar e para escrever. Então eu espero que vocês possam aproveitar essa dica com alegria, com prazer, trazendo na criança aquilo que ela tem de melhor, a espontaneidade e o brilho nos olhos para aquilo que lhe parece novo. E no próximo quadro eu vou apresentar para vocês um amigo muito especial, chamado Elmer. Elmer é um elefante xadrez, mas ele não gostava de ser xadrez. Ele queria ser cinza como os outros elefantes. E agora, se você quiser saber o que vai acontecer no final dessa história, eu te espero no próximo quadro. Obrigada! Nossa, já estou empolgada para conhecer essa história do Elmer, e você? E se você também quer conhecer essa história, fique ligado no intervalo de aula. Acesse também as nossas redes sociais e todos os endereços que aparecem aqui no vídeo para fazer contato conosco. No próximo domingo tem mais. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.